Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula, nós vamos falar sobre a genética e o meio ambiente. Qual é o objetivo da nossa aula? Reconhecer que algumas moléculas liberadas no meio podem afetar o DNA dos organismos. Você sabia que algumas moléculas que são liberadas no meio ambiente, no ar, na água ou em partículas que a gente ingere, podem afetar o nosso DNA? Você se lembra, né, que o que é o material hereditário? O que é material hereditário? É aquele material genético, nosso DNA, nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos pais dele, né? E assim por diante. Então, ele vem de geração em geração. E o modo como esse DNA se expressa, ele pode ser alterado ao longo do tempo. Por exemplo, existem proteínas ou hormônios que são liberados na criança e no adulto já não são liberados. Ou existem proteínas que só vão ser liberadas após um certo tempo. Por exemplo, os hormônios que dão características sexuais secundárias. Eles vão ser liberados a partir de um tempo. Então, ao longo do tempo, o nosso DNA ele vai se alterando, né, a expressão desses genes, né? E aí, essa expressão ajuda a entender, né, as doenças, elaborar tratamentos, né? E esse sistema de codificação genética, ele é basicamente igual para todos os seres vivos. Então, fica mais fácil o estudo, né? Porque ele é um sistema universal. De qual forma que o ambiente pode afetar a vida humana? Vocês acham que o ambiente externo afeta a vida humana? Será que muda a qualidade de vida dependendo do lugar que você está? Se tem agentes poluidores, agentes infecciosos ou não? Esses agentes, como que eles vão interferir na gestação? A mulher está gestante, né? Tem um bebezinho lá sendo gerado. Será que as interferências do meio externo podem afetar o DNA dessa criança? Podem modificar as características dessa criança? Então, olhe, 15% das gestações terminam em aborto. E de 3 a 5% dos recém-nascidos, eles apresentam alguma anomalia congênita. 50% dos abortos espontâneos são por defeitos congênitos. Então, às vezes, a mulher sofreu um aborto espontâneo, lógico que é triste, mas muitas vezes é porque existiam defeitos congênitos. Então, essa criança não teria essas condições de nascer, né? E desses 50%, 7% são por agentes teratogênicos. Você já ouviu falar nessa palavra, teratogênico? O que será que é teratogênico? Então, são substâncias ou agentes externos ao genoma. Então, nós temos o nosso genoma, nosso código genético, que veio dos nossos pais. E existem agentes externos que podem modificar o nosso genoma, né? E eles podem produzir dano ao embrião ou ao feto. Então, se a gestação está bem no início, lá na fase embrionária, onde a criança, né, está se desenvolvendo ainda, formando todas as estruturas, pode sim dar malformações, né, nesse embrião. Quais outros agentes que podem interferir lá? O uso de medicamentos. Então, uma mulher que está gestante não pode fazer uso de qualquer medicamento. Existem medicamentos que são indicados para elas. Como que esse medicamento é indicado? São feitos estudos e testes, né? E visto que aquele medicamento não vai alterar o DNA da criança que está sendo gerada. Então, o medicamento que ela pode usar. Existem medicamentos que é comprovado que altera o material genético da criança. Então, essa criança que está sendo gerada pode nascer com defeitos congênitos, problemas de coração, outras malformações. Drogas, né? As drogas ilícitas, né? Porque o medicamento seria uma droga lícita, mas drogas ilícitas também podem alterar o genoma. As radiações, tanto as radiações através de aparelhos, né, que emitem radiações, quanto radiações da própria atmosfera, né, da própria Terra. Febre, diabetes, epilepsia, poluição ambiental são fatores externos, mas que podem alterar o genoma, né, principalmente lá numa criança ou no feto. E aí, por isso, teratogênese. Lá no início da formação, esses agentes alteram o genoma da criança. Então, mutagênese. O que é mutagênese? É o processo que altera a informação genética, resultando em mutações. Então, teratogênese são
substâncias externas que interferem no genoma no caso de uma gestação, lá na criança que está sendo formada. A mutagênese também são processos de alterações na mudança dessas sequências de DNA, eles geram mutações. Pode ser uma causa natural, o nosso corpo, as células ao se dividirem, né, pelo processo de crescimento, regeneração, as células se dividem. Pode ocorrer mutações no nosso DNA, mas o nosso corpo tem uma capacidade de reparo dessas células, né? Então, ele vai fazer de tudo para que essa célula que sofreu uma mutação, ela não se desenvolva. Então, ou ele para a divisão e arruma essa sequência, ou então se a célula tem uma quantidade de erros grandes, essa célula, ela sofre um processo que a gente chama apoptose, a morte programada dessa célula, né? Então, nosso organismo, ele tem mecanismos de reparo, né? Mas dependendo da quantidade da exposição a genes mutagênicos, o nosso corpo perde essa capacidade, porque ele ultrapassa a capacidade do corpo, né? Por exemplo, chumbo, cádmio, são agentes mutagênicos. Então, olha, antes de engravidar, é preciso estar vacinado com rubéola. Então, quando o casal se prepara para ter um filho, ele sabe que ele está gerando uma nova vida. E essa nova vida é de responsabilidade do casal. Então, antes da mulher engravidar, ela deve tomar alguns cuidados, né? Um dos cuidados é se vacinar contra a rubéola. Por quê? Porque já foi provado que o agente lá que causa rubéola, ele pode ser um agente que cause um agente teratogênico, né? Vai causar mutações. Evitar carnes cruas ou mal passadas durante a gravidez, não fazer automedicação, né? Administração de medicamentos, exposição a agentes tóxicos ambientais requerem uma atenção médica. Então, no acompanhamento pré-natal, o médico vai poder dizer se a exposição a determinada radiação pode trazer problemas ou não. Não sei se vocês já foram tirar raio-x, né? Mas sempre, no caso das meninas, né, das mulheres, eles perguntam se tem gestação, não tem, porque dependendo se tiver gestação, não pode fazer aquele procedimento médico, né? E também evitar cigarro, álcool, outras doses, e não esqueça, o pré-natal é extremamente importante. Professora, por que você veio falar disso agora, no meio da aula? Porque nós estamos falando sobre agentes externos que causam dano ao nosso DNA. E se eu tenho uma criança em formação lá no meu corpo, nós somos responsáveis por essa criança e devemos tomar o cuidado de evitar esses agentes teratogênicos. Então, olha, sabemos que o exame pré-natal são importantes para o cuidado da mãe e do bebê. O que pode ser detectado num exame pré-natal? Vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, o que pode ser detectado no exame pré-natal? Podem determinar com exatidão o risco de ter síndromes genéticas, como a síndrome de Down, outras anomalias, em casais com alto risco de ter o feto com uma anomalia cromossômica. Então, num exame pré-natal, são vistas várias coisas, né? A saúde da mãe, a saúde do bebê, mas também pode ser detectado anomalias genéticas. Então, olha, quais os resultados finais da exposição materna a agentes químicos no período de gestação? Quando a mãe está gestante, quando a mulher está gestante, e o bebê está em formação, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, onde todas as estruturas desse embrião estão sendo formadas, ela deve evitar exposições a substâncias tóxicas. O que pode acontecer? Substâncias químicas pode dar efeitos irreversíveis, como incompatibilidade com a vida, gerando a morte, né? Pode ser efeitos irreversíveis e que a criança até seja compatível com a vida, ela consiga nascer, mas ela vai ter anomalias morfológicas, né? Defeito teratogênico, diminuição do desenvolvimento dessa criança, né? Ela pode não crescer o suficiente, por exemplo, ou nascer com deformidades, né? Ela pode vir com RH normal de falso, RH recém-nascido normal, falso negativo, onde ele aparenta que esteja tudo bem, mas lá na frente ele vai ter mutações genéticas, né? Então, a exposição a agentes químicos deve ser bem controlada numa gestante. O fantasma desde 1960, síndrome de talidomida, ainda é realidade e faz vítimas. A talidomida é um remédio que foi muito usado por gestantes lá na década de 60. O que esse remédio prometia? O fim dos enjoos. Então, se a mulher gestante, ela tem muitos enjoos matinais, algumas têm enjoo durante o dia, durante toda a gestação. E aí esse remédio talidomida, ele veio com a promessa de que ia diminuir o enjoo. E muitas mulheres fizeram uso desse remédio. Mas, olha só, esse remédio tinha efeito teratogênico, ou seja, tinha substâncias capazes de alterar o genoma dessa criança. Então, muitos indivíduos nasceram, né, com alterações morfológicas, né, com problemas genéticos muitas vezes graves, né? Então, vamos ver essa notícia. Mesmo com mudança e controle mais rígido desde 2011, pelo menos 5 gestantes fizeram uso da talidomida, droga vedada para grávidas e que causa malformação vegetal, lá nos últimos 10 anos no Brasil. Então, foi muito usado na década de 60, mas foi proibido o uso. Mas muitas mulheres, né, algumas mulheres ainda fizeram uso. E aí essas crianças nasceram com malformação aqui no Brasil. O remédio talidomida foi criado na Alemanha em 1954 com o objetivo de aliviar a ansiedade e enjoo. 4 anos após isso, a droga começou a ser vendida no Brasil. O sucesso na época tornou conhecida, mas em 1960 se descobriu que o medicamento causava encurtamento dos membros ligados ao tronco dos fetos em mulheres grávidas, a chamada focomegalia. Então, os órgãos dessa criança, os órgãos que são ligados ao tronco, né, os braços, as pernas, eles eram menores, eles ficavam mais curtos, né, e similares ao de uma foca. Então, não fazia todo o desenvolvimento. Cerca de 1.500 casos foram registrados no país, segundo a Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome de Talidomida. Então, foi um uso desse medicamento e não se sabia que ela tinha essas substâncias que causavam essas mutações, né? Praguicidas. O que são praguicidas? São elementos químicos que são usados na agricultura para evitar o surgimento das pragas, né, que comem o produto agrícola, né? Então eles são chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Um exemplo é o DDT, dicloro, difenil, tricloretano. Afeta a reprodução de certas aves, contamina o ambiente, além de provocar quebras
e aberrações cromossômicas em mamíferos, inclusive nos humanos. Então, esse DDT, ele foi provado, ele é um agente teratogênico, ele causa má formação em aves, má formação em mamíferos, e foi provado também que crianças que foram expostas ao DDT ficaram com anomalias, né? E 2,4,5-T, ou agente laranja, foi uma ação herbicida e desfolhante, então ele é jogado lá numa produção agrícola. Só que ele pode ocasionar morte no feto e induzir anomalias. E ele foi usado lá na Guerra do Vietnã. Ele é chamado de agente laranja porque ele tem uma cor alaranjada. Então, os aviões, eles passavam, né? E eles lançavam esse agente laranja na plantação, né, das pessoas, porque cai as folhas e aí perde-se aquela cultura, né? Só que ele tem efeito teratogênico, né? Então, ele deu, nos vietnamitas, muitas pessoas ficaram com incidência de carcinoma, né? Câncer no fígado e também enjoos, queimaduras cutâneas. Também as gestantes que tiveram contato com esse agente laranja, eles nasceram com malformações, né? E ela foi muito conhecida, essas imagens são lá da Guerra do Vietnã. Vamos lá para uma segunda atividade. Sabemos que alguns agentes externos podem ser prejudiciais ao desenvolvimento do bebê. Como que isso acontece? Vou dar um tempo para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, gente, como que isso acontece? Então, olha, alguns tipos de vírus, drogas têm efeitos colaterais confirmados no feto. O uso de drogas, sendo lícitas ou ilícitas, drogas lícitas são aquelas que podem ser vendidas em farmácia, né, os medicamentos. Ilícitas são aquelas que não têm a comercialização, não podem ser vendidas comercialmente, né? Então, causam alterações fetais por mínimas que sejam. Algumas delas têm facilidade de atravessar a placenta se possuírem componentes hidrofóbicos, que são adversos à água por difusão passiva da mãe para o feto. Então, algumas dessas substâncias, elas podem atravessar a placenta e o bebê, dependendo do estágio de que ele tiver de desenvolvimento, pode alterar o genoma desse indivíduo. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que substâncias externas ao genoma, né, como medicamento, radiação, praguicida, podem afetar o código genético, né, o genoma, e produzir danos ao embrião, se tiver uma gestante, principalmente no primeiro trimestre da gestação, e também que agentes tóxicos ambientais durante a gestação requer atenção médica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!